que o Zoro e a Wandinha têm em comum? Bastante coisa, e por isso eu te digo, se você gosta de um personagem, provavelmente vai gostar do outro também. Pensando rapidamente, pode até parecer que não, até porque uma das personagens é live action, uma pessoa mesmo, e o outro é um desenho de anime. Mas com um olhar mais atento, dá pra ver que a personalidade dos dois é muito parecida. Tanto no Zoro quanto na Wandinha, tudo indica que eles não dão a mínima pro que estão pensando deles, seja na sua linguagem corporal, no seu olhar, no seu jeito de falar e por aí vai. E falando em jeito de falar, eles são personagens mais antissociais. No caso do Zoro, ele até interage com os seus companheiros em cenas de banquete, principalmente, mas no geral ele tá mais no canto dele, seja treinando ou dormindo mesmo, e quase nunca participa das palhaçadas do Luffy, Chopper e Usopp. Na verdade, a cara dele pras palhaçadas desses três é que deixam as cenas muito engraçadas, assim como a cara que a Wandinha faz em certas situações também deixa tudo mais engraçado. E falando em fazer caras, os dois personagens são extremamente sarcásticos e irônicos. Zoro, diga-se de passagem, direciona muito desse sarcasmo pro Sanji, quando diz que ele não pode ver um rabo de saia que fica doido, ou que o Sanji não vai pegar ninguém, só gripe. Tanto o Zoro quanto a Wandinha são personagens com identidades muito fortes, não estão nem um pouco perdidos na vida, sabem muito bem quem são e o que querem. O Zoro sabe que quer ser o melhor espadachim do mundo desde sempre, e mesmo perdendo feio pro Mihawk, ele não muda isso, e inclusive o Mihawk reconhece essa forte personalidade e determinação, e diz pro Zoro ficar mais forte como espadachim para que possa reencontrá-lo. E no caso da Wandinha, ela sabe que de qualquer maneira quer chegar à verdade sobre a investigação que envolve sua escola e a cidade próxima dela. E pelos dois terem personalidades, valores e crenças muito bem definidos, eles são muito fortes tanto mentalmente quanto fisicamente. Conseguem passar muito bem pelas situações ameaçadoras que aparecem, sejam verbais ou físicas. Nem a Wandinha e nem o Zoro dão a mínima pro medo, seja medo de morrer, de confrontos ou de lutas. Na verdade, isso é empoderador pra eles, os deixa ainda mais fortes, e inclusive, em alguns momentos eles riem e se divertem em situações que dariam medo. O Zoro muitas vezes dá sorrisos sarcásticos pros seus oponentes, os provocando e desestabilizando eles. E a Wandinha, quando é perguntada se tá gostando do novo colégio, lista que quase morreu, que descobriu que tem um monstro à solta, mas que ela tá se divertindo com aquilo, e até sorri olhando pra câmera. O que leva ao próximo ponto em comum. Os dois incomodam mais ainda seus adversários com seu jeito de não demonstrar medo. No caso da Wandinha, os outros alunos da escola se incomodam mais ainda quando suas tentativas de humilhar e ridicularizar ela não funcionam. E no caso do Zoro, ele deixa seus inimigos ainda mais bravos, mostrando que não tá com medo e mantendo sua calma e concentração independente de qualquer coisa. Os dois são personagens modelos no sentido social e mental. O Zoro consegue curtir sozinho e com pessoas também. Pra ele, qualquer lugar onde ele estiver vai estar tranquilo e ele vai saber se virar. Assim como pra Wandinha, é a mesma coisa. Isso é algo que muitas pessoas almejam, principalmente a parte de curtir sozinho consigo mesmo. Tem muitas pessoas que não conseguem se maravilhar e curtir a sua própria companhia, ou não gostam nada de si e por isso sofrem quando estão sozinhas. Nesse sentido, podemos ver também que tanto o Zoro quanto o Wandinha têm um grande amor próprio, pois para conseguir ficar sozinho e aproveitar a própria companhia, é preciso ter um grande amor próprio e uma grande autoestima. E vendo esses personagens, almejamos chegar nesse nível de gostar de si mesmo também. Os dois olham em volta muitas vezes e pensam que muitas das coisas são estúpidas e ridículas. Vemos isso quando a Wandinha olha pro quarto todo adolescente da Enid, e com o Zoro, vemos isso quando ele vê as bobeiras e palhaçadas dos amigos. Os dois são personagens interessantes de ver em situações que fogem à sua personalidade, como o Zoro tendo que aguentar as loucuras do Luffy como se ele fosse o pai de uma criança, e a Wandinha tendo que usar fantasias e roupas estranhas. O que leva à próxima coisa em comum, que é que tanto o Zoro quanto o Wandinha têm momentos emocionais difíceis de explorar. Isso porque, por não se importarem com quase nada, são poucas as vezes e ocasiões onde aparecem coisas com as quais eles se importam. E mesmo assim, eles têm um certo jeito mais contido e interior de demonstrar isso. Como quando a Wandinha diz que vai sentir falta da Enid, e no caso do Zoro, quando depois da sua luta em Alabasta, ele fica se perguntando se o pessoal tá bem, torcendo pra isso, na verdade. Mas isso deixa os momentos emocionais desses personagens ainda mais especiais e memoráveis. É só você pensar, nossa, como o Zoro reagiria a uma grande felicidade? Como o Zoro reagiria a uma grande tristeza? A gente não consegue imaginar com 100% de certeza, sabe? Um exemplo de como essas reações são joias raras, é só você lembrar de quando o Zoro fica em choque com a sargenta da marinha porque ela parece muito com a Kuina, amiga de infância do Zoro. Eu achei aquilo incrível, porque mostrou um lado do Zoro que eu quase não tinha visto. O Zoro desequilibrado emocionalmente por conta de coisas que não tem a ver diretamente com lutas e batalhas
batalhas, mas sim com alguém que mexe com os seus sentimentos. É algo que quase nunca acontece, vermos o Zoro mexido do jeito que ficou na cena. Nesse tipo de situação, ficamos curiosos e ansiosos pra ver como a Wandinha e o Zoro vão reagir e o que vão fazer. Os momentos de maior emoção desses personagens aparecem com muita força, porque sabemos que eles não são de chorar ou sair sorrindo pra caramba. Então quando acontece é especial e imprevisível. Pra ser sincero, inclusive, eu nem lembro se o Zoro já chorou alguma vez de sair um monte de lágrimas do rosto dele, tipo assim, um monte mesmo. E pensando nisso tudo, o que torna esses tipos de personagem difíceis de desenvolver é que, por conta de tudo que eu falei antes, um simples erro na escolha do comportamento desses personagens, isso é, se eles minimamente agirem de um jeito que não é comum pra eles, vai ficar muito aparente e chocante. Por exemplo, imagina o Usopp falando: Luffy, eu te amo, cara. Beleza, ele não falaria desse jeito, eu te amo. Ele diria mais que gosta do Luffy como companheiro, etc. Mas mesmo assim não fica tão estranho o Usopp falando isso. Agora imagina o Zoro virando e falando isso: eu te amo, Luffy. Ou o Zoro chegando e dando um super abraço no Luffy: ai meu Deus, Luffy. Seria muito estranho, porque não é o jeito dele de demonstrar ou agir nessas situações. Então como você faz pra ele mostrar que gosta dos outros e de um jeito que a gente olhe e diga: esse aí é o Zoro que eu conheço? É realmente uma tarefa bem difícil. Mas no caso de One Piece, o Oda manda bem demais. E por último, mas não menos importante, os dois, Wandinha e Zoro, são grandes alvos dos fandoms. Tanto que em muitas listas de personagens mais bonitos dos animes, o Zoro aparece lá, junto com o Satoru Gojo, que os dois estão lá sempre. Enfim, como você viu, Zoro e Wandinha têm uma personalidade que se parece em muitos aspectos. E essa personalidade deles, de não darem a mínima, de não terem medo e etc, fazem eles serem personagens muito adorados e amados. Não é à toa que o Zoro tá no top 3 de personagens favoritos de One Piece em muitas pesquisas, assim, muitas mesmo. E que a Wandinha foi uma das séries mais vistas da Netflix. Nós amamos que eles sabem o que querem e lutam por isso. Além de que seu jeito mais contido gera um mistério sobre como vão agir ou o que vão falar, o que nos deixa com ainda mais vontade de ver esses personagens e seus próximos passos. Falando especificamente de One Piece, eu adoro o Zoro e procuro aprender bastante com o jeito dele, porque na vida eu sou mais um Chopper ou Luffy, tá ligado? Então eu aprendo com o Zoro a equilibrar esses dois tipos de personalidade. Eu pego dele algo que eu não tenho. Então é isso que eu faço, tento pegar o melhor de cada um dos dois lados. E falando da Wandinha, se você quiser saber mais sobre ela, eu fiz um vídeo completo só sobre essa personagem aqui no canal, uma análise de personagem mesmo. É só clicar aqui na tela ou no link na descrição que eu vou deixar aqui embaixo também. Valeu e muito obrigado mesmo, gente, pelos comentários e apoio que todos têm dado nos últimos vídeos. Até!